Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo de número 5. Hoje eu sei que nós deveríamos dar continuidade ao estudo, a palavra que nós começamos a ministrar na semana passada, que foi aprendendo a orar com Jesus. Nós trabalhamos a oração do Pai Nosso. Mas hoje eu gostaria de trazer uma reflexão diferente para os irmãos, para que a gente possa meditar. Na próxima semana nós damos continuidade ao tema Aprendendo a Orar com Jesus, refletindo sobre as proposições ali da oração do Pai Nosso, descritas no livro de Lucas. Amém? Mas agora vamos fazer a leitura de 1 João, capítulo de número 5, verso de número 19. Nós iremos falar, o tema da nossa reflexão hoje é algumas informações que fazem a diferença na vida. Quero que você guarde esse tema. Algumas informações que fazem a diferença na vida. É sobre isso que nós vamos falar, com base no texto de 1 João, capítulo de número 5, verso de número 19. Diz assim o texto bíblico: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Vamos ter só mais uma palavra de oração. Pai Santo, nós adoramos o Senhor. Cantamos, exaltamos, declaramos a Tua majestade, levantamos mãos, ó Deus, em sinal de adoração e de louvor ao Teu nome. E agora, Senhor, nós vamos aquietar as nossas almas, aguçar os nossos ouvidos para ouvir, ó Deus, a Tua palavra. E ouvir, ó Deus, uma reflexão, uma meditação sobre o texto que nós nos propomos aqui a ler nesta noite. Pedimos o Teu Espírito, Deus, que nos oriente a falar de forma objetiva e clara a Tua igreja. Que os Teus filhos, ó Deus, estejam ávidos para aprender do Senhor. Em Cristo Jesus nós oramos assim. Amém. Irmãos, antes de começar, eu preciso dizer para os irmãos qual é a minha intenção essa noite. A minha intenção aqui é afirmar para os irmãos que existem informações nas Escrituras. Eu quero que você fique atento a essas informações. O que eu quero dizer com essa minha reflexão hoje é que existem informações nas Escrituras que podem gerar no meu e no seu coração sentimentos que são extremamente necessários para que nós consigamos viver as nossas vidas nesse mundo, que é um mundo desequilibrado, que é um mundo perverso, um mundo mau. Então, ao nos debruçarmos sobre as Escrituras, e é isso que eu vou argumentar com os irmãos aqui na minha fala, ao nos debruçarmos sobre as Escrituras, ao estudarmos, ao nos expormos às informações que a Bíblia nos apresenta, nós vamos encontrar ali, essas informações são informações necessárias para formar em mim, para formar em você, para criar em nós, pelo menos, 2 sentimentos extremamente importantes para vivermos. Lógico, a Bíblia é um grande tesouro que pode produzir em nós inúmeros sentimentos, pode forjar em nós múltiplas estruturas e bases para vivermos no mundo. Mas eu quero aqui destacar apenas dois sentimentos que eu vejo, que eu entendo, que eu percebo que são necessários, que são
primários para que nós consigamos viver neste mundo de forma equilibrada. Ou seja, viver de forma equilibrada sob um mundo completamente desequilibrado. E que sentimentos são esses que, ao olharmos para as Escrituras, as informações que ali estão promovem esses sentimentos que nos ajudam a viver? Que sentimentos são esses? E eu quero trabalhar com os irmãos 2 sentimentos: a esperança e a segurança. Então é sobre isso que eu quero falar. Eu quero mostrar para os irmãos que as Escrituras, elas falam sobre a esperança e sobre a segurança. E esperança e segurança são necessários para que a gente viva neste mundo, consiga experimentar a vida cristã, uma vida saudável, crescente, uma vida que se ergue, mesmo palmilhando, caminhando e experimentando as muitas dificuldades que nós encontramos nesse mundo caído. Amém, irmãos? Agora, falando aqui de forma introdutória para os irmãos, eu quero citar uma frase de um filme de ficção científica. É uma frase do filme Matrix. Alguém conhece aqui o filme Matrix? Pronto. Então, no filme Matrix, tem um personagem, quando ele sai da Matrix e ele se depara com a realidade do mundo, onde as coisas realmente estão acontecendo, ou seja, antes disso ele estava vivendo em uma ilusão, e vivia aquela ilusão feliz, satisfeito. Mas ele foi retirado daquela ilusão e ele se deparou com a realidade do mundo. E a realidade do mundo para ele era angustiante, era dolorosa, não promovia para ele prazer. E ele desejava voltar para a Matrix, desejava voltar para a ilusão. E aí, os irmãos que não estão familiarizados com o enredo do filme Matrix, o filme Matrix é a história da humanidade que criou a inteligência artificial, e eu acho que é interessante porque nós estamos vivendo no século que tem despontado com maior intensidade a ideia da inteligência artificial. Quando você liga o seu computador, quando você liga a internet, você é bombardeado com inteligências artificiais que têm feito tudo hoje para você, né? Cada dia aparece uma inteligência artificial nova. E esse filme Matrix, ele trata sobre isso, sobre a realidade da inteligência artificial, só que a inteligência artificial se tornou tão inteligente, que ela passou a ter um conflito com a humanidade e houve uma guerra entre os homens e as máquinas, de forma que as máquinas, de certa forma, aprisionaram os homens e criaram uma ilusão para que os homens vivessem, desenvolvessem as suas vidas nessa ilusão. Então, eles estão numa espécie de sendo cultivados pelas máquinas, e a energia do corpo humano sustenta as máquinas. É mais ou menos esse o enredo. Então, as crianças, a humanidade não nasce mais, ela é cultivada pelas máquinas. E ela passa a sua existência numa espécie de casulo, vivendo um sonho que é a Matrix. E para os humanos, a Matrix é a realidade. É isso que se trata. E aí esse indivíduo ele é retirado da Matrix e vai viver o mundo como está vendo, e vê que o mundo não é nada agradável. E ele deseja voltar para a Matrix. Então ele, conversando com um dos personagens que pode reinseri-lo na Matrix, ele diz uma coisa interessante. Observa que tudo que eu estou falando aqui se trata sobre informação. O homem estava vivendo uma ilusão e agora ele foi retirado da ilusão e tem conhecimento sobre a realidade do mundo. E aí ele diz essa frase, que é uma frase icônica. Que frase é essa? Ele diz: a ignorância é uma virtude. Como se não saber da realidade pudesse produzir no coração humano alguma alegria, alguma satisfação, fosse algo benéfico. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Essa frase, ela é na realidade uma falácia. Essa frase é na realidade um engano. Um engano revestido com as roupas da verdade. Por quê, irmãos? Porque se você colocar esta frase dentro do contexto que eu apresentei para os irmãos, ela parece fazer todo o sentido.
Quem não gostaria de, diante da realidade amarga, diante da realidade dolorosa da existência desse mundo, tendo a possibilidade de viver uma ilusão, não desejaria viver a ilusão do que é a realidade do mundo amargo e doloroso? Quem gostaria de saber que a realidade da vida ela é amarga, é dolorosa? Nós preferimos as ilusões. Mas isso, irmãos, porque queremos ou porque preferimos as ilusões, não significa dizer que é o certo. A verdade é que o conhecimento liberta e a ignorância aprisiona. Como eu disse, o contexto da frase indica que a ilusão, a alienação ou a escolha em permanecer na obscuridade do conhecimento é mais conveniente do que saber a verdade. Essa frase é, na verdade, uma afirmação contrária de tudo o que nós temos desejado para a igreja. Ela é contrária a tudo que os apóstolos esperaram para o cristianismo ou para a cristandade. Na verdade, a palavra de ordem na boca dos apóstolos é conhecer, é informar-se, é saber. No livro de Oséias, lá no Antigo Testamento, no capítulo de número 6, o verso de número 2, o profeta Oséias cita e diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Irmãos, o conselho das Escrituras é para que nós não estejamos debaixo da ignorância e da falta do conhecimento. O conselho das Escrituras é que nós construamos a nossa vida, estruturemos a nossa existência com conhecimento do Senhor. Mas não apenas o conhecimento do Senhor, mas crescer neste conhecimento, prosseguir no conhecimento, ampliar o conhecimento do Senhor. Conhecer o Senhor e ter conhecimento das Escrituras e das informações que as Escrituras nos apresentam, promove vida no nosso coração. O apóstolo João usa o verbo conhecer. João, esse que vos escreveu a primeira carta, que vos escreveu também o Evangelho de João. E eu quero que você preste atenção no que eu vou lhe dizer. João, o apóstolo João, ele usa o verbo conhecer, ou uma derivação desse verbo, cerca de 30 vezes, só na primeira carta de João. Ou seja, em 5 capítulos. A carta de João tem 5 capítulos. Nos 5 capítulos da carta de João, ele usa ou a palavra conhecer, o verbo conhecer, ou a derivação desse verbo, 30 vezes. Irmãos, se o apóstolo João, em 5 capítulos, usa mais de 30 vezes a palavra conhecimento, conhecer, ou alguma derivação desse verbo, isso aqui, irmão, é mais do que o suficiente para conduzir a mim e conduzir você a se indagar, fazer uma indagação. E que indagação seria essa? A indagação seria: qual é o conhecimento, qual é a informação tão importante para fazer João ser enfático? Que espécie de informação está nas Escrituras que conduz o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, a escrever no seu livro, na sua epístola, usando mais de 30 vezes o verbo conhecer ou derivados desse conhecer? O que é que ele está escrevendo tanto, que ele está enfatizando? Você deve conhecer, você precisa saber. Fazendo derivações dessa palavra, 30 vezes em 5 capítulos. Que informação é que ele nos quer passar? Qual o conhecimento que ele quer que nós tenhamos? Por que ele tem entendido que é preciso saber?
ou o que é preciso saber para vivermos a nossa vida. Por que João estava tão preocupado assim? Irmãos, se a gente tomar por base poucos versículos, aqui eu vou usar 3 versículos só, talvez a gente consiga ter uma pista sobre o que João desejava que nós tivéssemos conhecimento. Por que João usa mais de 30 vezes o verbo conhecer? Separei 3 versos para a gente traçar uma linha para entender o que é que nós precisamos conhecer. O que é que preocupou tanto João, a igreja, que conduzir, ou para conduzir a igreja a saber e a conhecer? Primeiro é esse texto que nós acabamos de ler, capítulo 5, verso 19. Ele diz: sabemos que somos de Deus. 1 João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus. E aí ele continua: nós sabemos que somos de Deus. João está dizendo para a igreja: sabemos que somos de Deus. E ele continua: e que o mundo está debaixo do poder do maligno. Então João está apresentando para a igreja, na sua carta, inspirado pelo Espírito, afirmando que nós precisamos saber e conhecer que somos de Deus. E que o mundo esse aonde nós vivemos, mundo esse aonde nós trabalhamos, mundo esse aonde nós construímos as nossas famílias, mundo este aonde nós estudamos, mundo esse aonde nós desenvolvemos as nossas relações, está debaixo do poder do maligno. Precisamos ter consciência de que mesmo que nós pertencemos ao Senhor, somos do Senhor, a nossa vida ela é vivida neste mundo que está sob o poder e a influência do maligno. Uma outra informação que João está querendo nos apresentar, que está querendo que a igreja tenha consciência, 1 João, capítulo 5, verso de número 13. Olha só o que ele diz. Verso 13. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no Filho, no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então, a primeira informação que João está nos apresentando é que nós somos de Deus e que o mundo em que nós vivemos é um mundo caído, está sob o poder do maligno. Mas ele também diz: eu estou escrevendo essas coisas, eu estou desenvolvendo essa escrita para que vocês saibam, para que vocês tenham a convicção de que vocês possuem a vida eterna. João está falando para a igreja: vocês são de Deus, o mundo está sob o poder do maligno, mas vocês têm a vida eterna. E em terceiro lugar, o capítulo 1 de 1 João, o verso de número 4, João diz assim: escrevemos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. Então João está dizendo: vocês são de Deus, o mundo onde vocês vivem está sob o poder do diabo, sob o poder do maligno. Ele está dizendo: vocês possuem a vida eterna. E eu quero que vocês entendam que porque vocês são de Deus e porque vocês possuem a vida eterna, a alegria de vocês seja completa. Então João está nos dando conhecimento, nos está dando informações para que nós saibamos que somos de Deus, para que nós saibamos que nós possuímos a vida eterna, e com estas informações a nossa alegria seja uma alegria completa, mesmo vivendo no mundo sob o poder e a influência do maligno. Agora acompanhe aqui o meu raciocínio.
Primeiro, pertencemos a Deus. Segundo, temos a vida eterna. E terceira, como consequência de pertencermos a Deus e termos a vida eterna, como consequência disso, a nossa alegria ela é completa, ok? Então, irmãos, eu penso que toda a carta de João, toda a primeira carta de João, ela está estruturada sobre estes versos. Quando você olha e lê toda a carta de João, e nós aqui já ministramos a primeira carta de João completa, versículo por versículo, sim ou não? Então os irmãos que acompanharam aqui sabem, nós já tratamos sobre isso aqui em momentos atrás. A carta de 1 João, ela está estruturada sobre esses três pilares, ou seja, o pilar do conhecimento. Conhecimento sobre o quê? Conhecimento sobre pertencermos a Deus, sobre o conhecimento de que a vida eterna já nos pertence e de que ter esse conhecimento e possuir a nossa vida eterna faz com que sejamos homens e mulheres alegres, felizes sobre este mundo. Que um mundo mau e caído, sobre a influência do diabo, não pode roubar de nós nem o pertencermos a Deus, nem a vida eterna. A minha conclusão é que João está interessado em construir uma consciência inabalável na minha e na sua vida. Que ele quer dar informações preciosas para que todo o cristão possa desenvolver sua vida nesse mundo, mesmo sendo confrontado, mesmo entrando em intercurso com um mundo mau, perverso, caído e sob o poder e a influência do mal. João então quer produzir no meu coração e no seu coração um conhecimento pleno, uma convicção inabalável de que somos de Deus, temos a vida eterna e por isso caminhamos alegres, caminhamos contentes, com a nossa alegria completa. João está dizendo que independente do mundo estar sob o poder, sobre a influência do maligno, existe uma realidade para o cristão que não pode ser alterada. Entenda isso, irmãos. João está dizendo que mesmo que esse mundo esteja caído, mesmo que esse mundo esteja sob o poder do diabo, mesmo que esse mundo esteja produzindo tristeza, angústia, perversidade, maldade, dissolução de todos e qualquer princípio, independente dessas coisas, existe na vida do cristão convicções, conhecimentos, uma realidade que não pode ser alterada pela existência desse mundo. Deixa eu contar para os irmãos sobre isso aqui, abrir um parêntese aqui para contar uma pequena história no meu trabalho. Sexta-feira, os irmãos sabem que eu já falei aqui para os irmãos, né? Que em alguns momentos no meu trabalho, a gente consegue juntar algumas pessoas e testemunhar do Evangelho, testemunhar do favor de Deus, da graça de Deus, né? As pessoas lá sabem que eu sou pastor de uma igreja batista, alguns têm acesso ao canal da igreja e tudo. De vez em quando me procuram para pegar uma informação e tal. E sexta-feira eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa. E eu quero que você entenda, porque encaixa nisso aqui. E a pessoa estava angustiada. Qual era a angústia dela? A angústia dela é porque ela está vivendo num mundo. Lembra que o João está dizendo que o mundo está sob o poder do maligno? E a angústia dela era por quê? Porque ela tem ouvido e tem se espalhado com mais frequência. Ela disse: pastor, não tinha isso antes, era um negócio encoberto, mas agora está espalhado. E eu disse: e o que é, irmã, que está espalhando? O que você... Então, assim, a ideia de OVNIs. Os Estados Unidos agora têm divulgado informações sobre os OVNIs, e ela estava angustiada, temerosa, porque o que isso pode acontecer, o que isso significa, será que isso é os sinais dos últimos dias, e não sei o que e tal, e construindo já toda uma ideia, uma coisa, e perdendo a graça, perdendo a felicidade, se envolvendo com isso. Eu disse: minha irmã, no nome de Jesus, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você
já foi encontrada pelo Senhor. Você pertence ao Senhor. Você foi recebida por Cristo. A vida eterna já lhe pertence. É para você estar alegre e feliz. Deixe isso para lá, irmão. Se tem óbvio, se não tem, isso não tem nada a ver com você, nem com a sua relação com Cristo. A sua relação com Cristo é o conhecimento que o Senhor tem lhe dado sobre uma união com o corpo de Cristo. Se OVNI aparecer, se extraterrestre aparecer, ele não tem nada a ver comigo e com a minha relação com Deus. A minha relação com Deus é entre eu e Deus. E o Senhor tem dito para mim que eu já tenho uma vida eterna e que eu sou dele. Então, é esse tipo de conhecimento, irmãos, que eu e você precisamos nos apropriar. Porque o mundo está cheio de engano. O mundo está cheio de ideias para te distrair da realidade de que o Senhor te deu vida eterna através de seu Santo Filho Jesus Cristo, que você pertence ao Senhor, está nas mãos do Senhor, e que importa as coisas que são importantes para a nossa vida, aquilo que é fundamental para a nossa vida, é ter conhecimento que o Senhor realizou essas coisas por nós, a fim de que possamos ter um relacionamento saudável com Ele. Os cristãos são de Deus, irmãos, como diz o texto. Eles possuem a vida eterna e devem estar alegres por estas coisas. É o que João diz. Vocês são de Deus, vocês têm a vida eterna e vocês são alegres de forma completa, porque possuem isso. Agora, por que essas informações elas são importantes? Por que saber que nós somos de Deus? Por que saber que nós temos a vida eterna? Por que saber que por sermos de Deus e termos a vida eterna, precisamos desenvolver e ter uma alegria completa? Por que isso é importante? Porque João é tão enfático com essas palavras. Porque, irmãos, o conhecimento dessas informações pode produzir, primeiro, olha só, saber que somos de Deus, saber que este mundo caído está sob o poder do diabo, sob a influência dele, mas que nós somos de Deus, e que Deus nos deu a vida eterna, e por isso nós somos alegres. Saber dessas coisas promove no coração do cristão esperança. Eu penso que uma das maiores bênçãos que o Senhor pode fornecer para a sua igreja, nesse mundo caído e sob o poder do diabo, é a esperança. Ora, você olha para o mundo e você vê um mundo completamente corrompido. Um mundo completamente caído. Um mundo completamente desesperançado. Pessoas estão vivendo as suas vidas sem esperança, sem alegria, tomadas de angústia, de tristeza, tomadas por uma suspensão, se conseguirão chegar ao final do mês, se conseguirão sustentar os seus empregos. Há poucos meses atravessamos uma pandemia, aonde uma grande parcela da humanidade foi dizimada por um vírus. Quantas pessoas viviam nestes dias tomadas de desesperança, de pavor, de medo, de angústia. A vida nesse mundo é angustiante, é pavorosa. Informações recentes dentro de nossa fortaleza, guerra de facções, bairros inteiros se destruindo, população que não tem nada a ver com o ambiente do crime,
padecendo por causa de um mundo mau, que está sob o poder do maligno. Diga para mim, irmãos, se as pessoas que estão morando naquelas regiões onde o crime organizado está em guerra, se elas têm esperança. Como é que fica o coração de uma mãe que precisa deixar seu filho ir para a escola? De um pai que precisa sair de madrugada, de uma mãe que precisa sair de madrugada para pegar um ônibus? É um mundo que não tem esperança e que não promove esperança para ninguém. Mas João, na sua primeira carta, quer imprimir na consciência dos crentes, dos cristãos, esperança. Esperança por meio do conhecimento. Conhecimento sobre aquilo que Deus fez por nós. Ou seja, Ele nos tomou para si. Sois de Deus, é a afirmação de João. Ele diz, tenha consciência disso, você pertence a Deus. Tenha consciência disso, Ele lhe deu a vida eterna. Quando Jesus o Cristo, na cruz do Calvário, inspirou, e antes da sua inspiração final sobre este chão, disse, está consumado, Ele cumpriu o propósito dele em aplacar a justiça de Deus sobre a humanidade, pagando o preço para garantir a mim e a você salvação eterna. Isso promove alegria e esperança. João diz, o mundo está sob a influência do maligno. Lá na carta de Efésios, no capítulo de número 5, verso 16, o apóstolo Paulo diz, os dias são maus. Jesus, palmilhando sobre esse chão, andando sobre essa terra, ele disse a seus discípulos sobre os rumores de guerra, sobre a fome, sobre as pestes, sobre toda espécie de calamidade que nós estamos sujeitos nesse mundo. Irmão, o cristão precisa ter as informações que definem a sua condição diante de Deus, quando essas realidades interpõem-se diante dele. Quando a realidade da guerra, quando a realidade dos conflitos de facção se interpõe sobre a nossa vida, quando a angústia se abate sobre nós, quando as doenças se abatem sobre nós, quando o dia mau chega na nossa porta, quando fome, dor, dificuldades, problemas dos mais diversos surgem no seio de nossa casa, de nossa família, nós precisamos ter as informações adequadas para não sermos sucumbidos, para não ser afundados, para não serem contaminados com as más notícias. Números, capítulo de número 13, capítulo de número 14. Capítulo de número 13, lemos domingo passado. Capítulo de número 14, lemos esse domingo. Domingo passado era o quê? Capítulo 13. Os espias que foram até a terra que Deus haveria de dar para eles. Sim ou não? Qual foi as informações que eles trouxeram? Informações benéficas ou informações de desânimo? De desânimo. Capítulo 14 nós lemos hoje. O que foi o efeito das informações de desânimo sobre a nação de Israel? Eles quiseram retornar para o Egito. Eles não estavam confiando no poder e na presença de Deus para fazê-los ganhar a terra prometida. Por causa disso, eles o quê? Padeceram no deserto. Irmão, as informações do mundo, nesse mundo, querem influenciar suas decisões.
querem roubar de você a esperança. Porque havia uma promessa para Israel de adentrar na terra. Eles caminharam desde o Egito até a Cádiz Barneia, a atravessar as margens do rio para atravessar e conquistar a terra, com a esperança de conquistar a terra. Sim ou não? Sim. Mas diante das notícias, das informações dos 10 espias, eles desistiram. A esperança foi sucumbida, foi tomada. O cristão precisa saber, precisa ter as informações que definem a condição de cada um de nós diante do nosso Deus. E a condição de cada um de nós diante do nosso Deus é que somos dele e possuímos a vida eterna. Por isso a nossa alegria, ela é completa. O cristão precisa da esperança de sua redenção. Caso contrário, irmãos, eu e você precisamos ter firme, não só o conhecimento, mas a esperança de nossa redenção. Porque senão seria insuportável a vida neste mundo. Se a nossa esperança fosse única e exclusivamente nesta vida, como diz o apóstolo Paulo, seríamos os homens mais miseráveis da face da terra. No entanto, a nossa esperança se eleva para a eternidade, pelas coisas que o Senhor nos prometeu, pelas coisas que o Senhor realizou por nós na cruz do Calvário, pela presença de seu Santo Espírito, movendo o meu e o seu coração, confirmando o meu e o seu coração de que somos filhos de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 13, diz assim, presta atenção à importância da informação, para gerar esperança, para viver num mundo mau, para viver num mundo de dor, para viver num mundo sob o poder e a influência do maligno. Olha o que Paulo diz na primeira carta de Tessalonicenses, ele diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, não quero, irmãos, pois, que sejais sem conhecimento, não quero que vocês estejam sem as informações necessárias, acerca daqueles que dormem. Ou seja, eu não quero que vocês fiquem alheios, sem saber sobre as coisas daqueles que morreram. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. E aí o apóstolo Paulo informa a igreja de Tessalônica sobre o que é que acontece com aqueles que já morreram, para que a igreja não seja tomada de tristeza pelos seus entes que faleceram, para que a igreja não seja tomada de angústias por aqueles entes que já não estão mais presentes com ele. Então o apóstolo Paulo está dando conhecimento para a igreja sobre as coisas da eternidade e daqueles que já atravessaram esse mundo. Para quê? Para que nós tenhamos esperança. Porque é a esperança, irmãos, que vai aplacar a dor do luto. É o conhecimento sobre as coisas que Deus faz sobre nós e sobre aqueles que já atravessaram a eternidade que promove no nosso coração esperança. Senão, irmãos, o luto nos consumiria. Era o que acontecia com a igreja de Tessalônica. Estava sendo consumida pelo luto, pela dor daqueles que estavam sendo mortos nas muitas perseguições que a igreja atravessava. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 18, o apóstolo diz, porque para mim, eu tenho por certo,
que as aflições deste tempo presente não podem se comparar com a glória que há de se revelar para nós. O apóstolo está dizendo, nesse mundo nós temos o quê? Dor, nós temos aflições, nós temos angústia. E ele está dizendo, essas dores, essas angústias, elas não se comparam com a glória que há de se revelar. Paulo está dando esperança para a igreja, que está atravessando dor, que está atravessando angústia, que está atravessando problemas, dificuldades, porque vive num mundo caído, mal, perverso. E o apóstolo Paulo fornece informações, conhecimento, para que tal conhecimento promova no coração esperança. Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 23, ele diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, porque ele que prometeu é fiel. O Evangelho não é outra coisa, irmãos, senão a boa notícia de Deus em Cristo Jesus. O Evangelho é a esperança para o coração desalentado daqueles que vivem sem rumo nesse mundo. É o Evangelho, a boa notícia de Deus, que pode alentar o coração desesperado, angustiado, desorientado nesse mundo. Desorientado, desalentado por viver num mundo caído, que promove angústia, dor e sofrimento. É o Evangelho, o conhecimento da verdade de Cristo, que pode promover no meu e no seu coração e naqueles que estão lá fora, esperança. O Evangelho garante para os eleitos o conhecimento sobre o que Deus realizou por mim e por você, sobre o que Deus realizou na pessoa de seu bendito Filho para o seu santo povo. É o Evangelho, o conhecimento do Evangelho, que promove esperança no coração. Ter conhecimento sobre as obras de Deus em Cristo, bem como a obra consoladora do Espírito Santo, a obra de preservação da igreja, através do Espírito Santo, promove no coração humano esperança. E essa esperança, irmãos, preste atenção na evolução do pensamento. Conhecimento gera esperança. Amém? É conhecer o que Cristo fez por mim e por você, que gera no meu e no seu coração a esperança para vivermos nesse mundo. E a esperança, irmãos, gera segurança. Segurança é fundamental para viver nesta vida, para viver neste mundo. Mundo fluido, mundo inseguro, instável, que as coisas não têm mais durabilidade, não é mais coesa, se transforma, se dissolve com muita facilidade. É a segurança que advém da esperança do conhecimento do que Cristo fez, que vai fazer com que eu e você consigamos atravessar a nossa vida neste mundo fluido. Irmãos, o conhecimento o conceito de segurança, essa ideia de segurança, ela é tão importante para a humanidade. Quero que você entenda isso. Quando você fala de segurança, esse conceito de segurança, ele é caro para mim e para você. Ele é tão caro para nós que nós aplicamos ou nós temos esperança de segurança até mesmo nas relações mais básicas da sociedade. Desculpa, irmãos.
conceito de segurança é tão básico. Se você assistir um debate político, os debates políticos eles se estabelecem em três pilares: saúde, educação, segurança. Qualquer debate político se estrutura nesses três pilares, ou variações desses três pilares. Eles falam de várias coisas, mas a base para aquilo que eles estão falando ou é a segurança, ou é a educação, ou é a saúde. Então, segurança é prioridade para nós. A teologia também fala de segurança. Existe um conceito dentro da teologia que fala sobre a segurança dos eleitos, ou seja, a certeza, a convicção de que aqueles que foram eleitos pelo Senhor para a salvação serão salvos, chegarão no final da sua caminhada e serão recebidos pelo Senhor no seio do Senhor. A teologia fala de uma segurança, a segurança dos eleitos. A vida cristã só faz sentido, presta atenção, irmão, a vida cristã ela só faz sentido porque Deus aplica em nós esperança de nossa redenção. Quando você diz que foi redimido por Deus, você fala isso porque você está tomado de esperança que isso seja realidade. Isso, pensar na nossa, ter a esperança de da nossa remissão em Cristo Jesus, isso faz com que nós que nós venhamos a nos sentir seguros. Seguros de quê? Seguros de que o Senhor concretizará esta obra de redenção. Que no final de todas as coisas, nós realmente viveremos, experimentaremos a realidade da remissão dos nossos pecados. Sem esses dois conceitos básicos, o cristão não consegue desenvolver uma vida cristã nesse mundo. Sem a esperança e sem a segurança. Nós somos tomados de esperança pelas coisas que o Senhor fez, pelas coisas que o Senhor realizou por nós. Irmão, a gente poderia até trocar a palavra esperança por fé. A esperança, ela tem muito de fé. E fé tem muito de esperança. Lá no capítulo de número 17 do Evangelho de João, Jesus faz uma oração. É conhecida como a oração sacerdotal. E nessa oração Jesus faz uma coisa interessante. Ele ora pelos discípulos ali naquele momento. Ele ora pelos discípulos. Mas na oração que ele faz pelos discípulos, ele também ora por todos aqueles que haveriam de crer por meio do testemunho dos discípulos. Então Jesus orou por você, que haveria de crer por meio dos testemunhos dos discípulos. Ou seja, os discípulos testemunharam ao longo da história, atravessando séculos por séculos, até que alguém apresentou o Evangelho a você e você creu. Sim ou não? O que eu estou querendo dizer com isso? Os discípulos viram Cristo, sim ou não? Eles foram testemunhas da morte e da ressurreição de Cristo, sim ou não? Eles foram testemunhas dos milagres, não só testemunhas, eles foram participantes do milagre. Nós estudamos aqui o capítulo 9 e o capítulo 10 de Lucas, e nós vimos que Jesus deu poder e autoridade para os discípulos, para eles expulsarem os demônios, curarem os enfermos e anunciar a palavra, sim ou não? Então eles também experimentaram do poder de Deus. Mas eu e você não vimos Jesus.
eu e você não vimos milagres extraordinários. Falando no geral, eu e você, porque eu sei que alguém já teve alguma experiência no que eu vou dizer agora, mas uma grande maioria não. Então vou usar aqui o conceito do geral. Eu e você, nós nunca vimos um demônio ser expulso de uma pessoa e essa pessoa ser liberta. Talvez alguém aqui já tenha tido essa experiência, mas eu acredito que a grande maioria nunca viu uma pessoa possessa. E alguém orando por ela e ela sendo liberta. Então a única coisa que nós temos é o que, irmãos? É um livro. Um livro. Que nos dá o quê? Informação sobre essas coisas. Nos dá informação sobre o quê? Nos dá a informação de que Cristo viveu, veio a esse mundo, encarnou. Nos dá a informação de que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou. Nos dá a informação de que o Espírito de Deus está aqui para consolar a sua igreja. Nos dá a informação de que se nós nos arrependermos dos nossos pecados e confessarmos com a nossa boca que que Cristo é o Senhor, nós seremos salvos. Nos dá a informação de que se nós caminharmos perseverando no Senhor, seguros no Senhor, confiando no Senhor, nós chegaremos ao final e teremos a voz do nosso Deus dizendo: vinde benditos do meu Pai, para o gozo preparado. São informações, ou seja, você acredita nisso porque você tem o quê? Esperança. Esperança de que essas coisas sejam reais. Sem esperança não dá para viver no mundo. Não dá para viver no mundo. Nesse mundo caído não. É o Espírito de Deus que comunica no seu coração que essas informações são verdades absolutas. E essas verdades, sendo comunicadas pelo Espírito no seu coração, promove esperança para viver aqui e te dão segurança de que essas coisas assim são. Você entendeu o que eu quis dizer, irmãos? Então, para fechar aqui, irmãos, para fechar, se você não se sente movido, se você não se sente induzido, conduzido, desejoso, desejosa, por conhecer as Escrituras, conhecer o Senhor, por saber dEle, se você não consegue encontrar prazer na leitura bíblica e tentar saber mais do Senhor, eu te aconselho a fazer um esforço para isso. Porque é aqui, irmãos, que estão as informações necessárias para promover no seu coração esperança e segurança para você viver nesse mundo mau. O texto bíblico diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Porque quando ela crescer, vai ser mais difícil ela se apartar desse caminho, porque ela foi forjada no conhecimento e na esperança. Esse é o meu conselho. A minha palavra final se resume nisso, para encerrar esse sermão. Busquemos conhecer o Senhor. Prossigamos em conhecer o Senhor. É o conhecimento de Deus que encherá seu coração de esperança e que te dará segurança que essas coisas são assim como as Escrituras dizem. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Eu espero em Cristo Jesus que as coisas que eu aqui disse façam sentido na sua alma e te mova, te conduza a buscar mais o Senhor. E se você entende que precisa conhecer mais do Senhor, eu quero te convidar a vir às quartas-feiras para conhecer mais do Senhor, pois nós estamos aqui conhecendo mais do Senhor todas as quartas-feiras. Se você entende que
precisa fortalecer a sua esperança, fortalecer a sua segurança para viver nesse dia, para quando o dia mal bater na sua porta. Se você tem entendido isso, eu quero convidar você a continuar vindo para essa igreja às quartas-feiras, a se agrupar aos domingos, a se agrupar com essa comunidade e se fortalecer no conhecimento, porque a igreja ela cresce se edificando mutuamente, cuidando uns dos outros, se fortalecendo no Senhor, conhecendo, se enchendo de esperança e tendo segurança de que as coisas que assim foram ditas são, e produzindo dessa forma extrema alegria na alma. Amém, irmãos? Queria chamar a Nilda para orar por nós. Saúde da igreja com a graça e a paz de Jesus, amém? Eu queria convidar os pais, Lacerda, Kelps, Brizeno, Robson, Weber, a igreja ficar de pé, nós vamos orar pela vida dos pais que aqui estão. Também pelos pais que estão em casa, que não vieram. Os pais que estão viajando, tem pai viajando.